Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Veja bem, vai ser um relato e de antemão eu já digo que esse relato tá muito pesado, porque eu já vi, tá certo, gente? Assiste aí e depois a gente volta para comentarmos esse relato de hoje. Vamos para nosso relato de hoje, pessoal. Meu nome é Rafael, tenho 28 anos, e minha vida tomou um rumo inesperado. Há um tempo, contratei uma funcionária chamada Marta, que tinha 25 anos. Ela era linda e cheia de vida. No começo, tudo parecia perfeito, mas logo percebi que algo estava errado. Um dia, ouvi conversa sobre Marta e um homem mais velho, Maicon, de 46 anos. Ele reclamava que ela era interesseira, e não acreditei. Era difícil imaginar que ela poderia ser assim. A curiosidade me levou a investigar mais. Enquanto trabalhava, percebi a forma como Marta olhava para Maicon, e isso me deixou incomodado. Ouvi uma conversa entre Marta e a melhor amiga dela, onde ela dizia que o coroa era o grande amor da vida dela. Mas era muito velho e pobre. Eu a conhecia bem, mas havia algo nela que não conseguia entender. O problema maior, no entanto, surgiu quando percebi que Marta estava se encontrando com meu irmão mais velho, Eduardo, que era mais rico e atraente. Eles estavam se envolvendo, e a traição me cortou como uma faca. Certa noite, espiei de longe e vi os dois juntos em um restaurante. Marta riu e tocou o braço de Eduardo, e meu coração disparou. A tristeza e a raiva misturavam-se em mim. Como ela poderia fazer isso comigo? Em casa, tentei conversar com ela, mas Marta sempre desviava do assunto. Ela dizia que era evangélica, mas suas ações não refletem a fé que professava. Comecei a ter dúvidas sobre tudo. A regra é clara: sempre usei preservativo. Mesmo assim, acabei descobrindo que Marta tomava anticoncepcionais em segredo. Isso me deixou ainda mais confuso. O que mais ela estava escondendo? Um dia, ouvi uma conversa entre ela e uma amiga. Marta falava sobre um bebê. Meu coração parou. Será que ela estava grávida de Eduardo? Depois de algumas semanas, a verdade apareceu. Descobri que Marta havia contraído HIV de meu irmão. A traição que eu não podia imaginar se transformou em um pesadelo. Ela estava com meu irmão e, agora, a vida dela estava em risco. E a história fica pior. Descobri que meu pai, o irmão do meu pai que é meu tio e o meu irmão mais novo estavam transando também com Marta e todos pegaram HIV. Toda a minha família foi destruída e para mim todos estavam mortos. O sofrimento surgiu como um manto pesado sobre mim. Decidi que precisava seguir em frente, encontrar um novo caminho, deixar essa dor para trás. Marta se foi, e eu, mesmo com a dor, comecei a reconstruir a minha vida, esperando que, um dia, a confiança voltasse a habitar meu coração. O mistério daquela relação me ensinou lições valiosas sobre amor e traição. Algum tempo depois conheci Júlia e hoje somos noivos. Tenho meu próprio negócio e da minha família só falo com minha mãe. O coroa da Marta, como castigo, casou-se com a melhor amiga dela e hoje tem um bebê. Acho que o karma puniu todos que mereciam, não é mesmo? E esse foi nosso relato de hoje, pessoal, e até o próximo. O que eu posso dizer para vocês é que esse tipo de coisa que tem acontecido está muito comum nos dias de hoje. É por esse motivo que eu vivo dizendo que o mal já venceu de goleada. É por esse motivo também que eu digo que os relacionamentos hoje em dia não são mais baseados em amor e talvez nem em desejo, é mais no financeiro. Comentando algumas coisas do relato, eu acho que um pai, um tio, que faz esse tipo de coisa, se relacionando na bateção de virilha com a companheira do filho ou do sobrinho, eu acho isso abominável. Os irmãos também,
também é muito cruel, é nojento. Eu vou ser bem sincero para vocês. E essa moça, ela diz que é evangélica. Eu até me lembrei de uma situação aqui. Isso não significa nada, porque o comportamento da gente é que significa algo. É o comportamento da gente que diz de fato quem a gente é. A história que eu lembrei, e eu vou comentar aqui agora, vamos pensar da seguinte forma. Digamos que eu beba cerveja ou vinho de vez em quando e que fume cigarro. São coisas permitidas por lei. Vocês sabem disso, não é? Digamos que existe eu e um outro cidadão. Só que esse outro cidadão, ele usa substâncias ilícitas, drogas pesadas, e também tem a fama de ser aqueles homens que abusam de mulheres. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu não posso falar a palavra aqui. São violentadores. Digamos que uma menina da igreja viva convidando aquele cidadão para ter a alma salva, para fazer visitas na igreja, mas nunca me convide. Estão entendendo? Dali, essa menina ela já me mostra quem ela é de fato. E a gente tem que entender uma coisa. Quando uma pessoa mostra pra gente quem ela é, acredite na primeira vez que ela mostra. Porque é verdade, quem ela é. Eu não mereço ter a minha alma salva pelo vício do cigarro ou da cerveja. Mas o cara, que é um completo criminoso, merece. E essa história que eu estou citando aqui é algo que aconteceu mesmo, tá, gente? Para vocês terem uma ideia, a menina trabalhava em um local e esse predador, ele ficava rondando o local que ela trabalhava. E toda hora estava perto, chegando perto, conversava com ela dividia o café dela com ele, ela levava garrafa de café, não é, para o serviço, e ela dava café para ele, dividia lanche, se eu não me engano, segundo o que eu fiquei sabendo. E eu soube dessa história porque ele ameaçou a outra colega dela de trabalho com uma faca. Olha só o absurdo, o cara andava armado também, com uma faca. E ele ameaçou essa colega dela porque a colega negou o café para ele. Aí ele disse, mas fulana me dá café, ela me dá lanche. Aí a outra moça falou, eu não tenho problema quanto a isso é um problema seu e dela. Se ela divide o lanche com você, se ela te dá café, é um problema dela, não meu. O meu é para mim, eu não vou dar nada para você. E ele ameaçou ela com uma faca. E mesmo assim vivia sendo convidado e entrava sempre na igreja. Convidado pela menina, pela outra menina. Eu acho muito estranho isso. E não é pela beleza dele, porque tinha cara esquisitíssima. O cara era todo errado, baixinho, todo estranho. Você via que era noiado mesmo, aquela cara de noiado. E também não tinha dinheiro, passava até necessidade. Tanto que, por conta da vida desregrada que ele levava, ele um dia caiu sozinho, bateu a cabeça no chão e morreu. Dessa forma, eu já citei essa história aqui em outros vídeos. É claro que eu não me aprofundei muito, não falei tudo que eu falei hoje aqui, não é? Eu até dei um aviso a ele. É um cara que eu contei da história aqui, que se tocou dentro do ônibus que estavam a minha filha, a minha neta e o meu genro, né? E eu fui dar uma chacoalhada nele. Eu falei para ele, não repeti, e que falei para ele claramente que se ele conduzisse a vida dele como ele estava conduzindo, ele iria morrer. Eu falei isso para ele. Eu avisei a ele. Porque a gente que tem sensibilidade espiritual, a gente sabe das coisas. E eu falei para ele isso, que iria acontecer. Eu desconfio, eu não vi, eu nem sabia que a menina trabalhava ali, eu desconfio que ela tenha ouvido eu falar isso com ele. Eu acho que ela ficou assim, contrariada com o que eu falei. Porque ela acha, do ponto de vista dela, acredito eu, que eu não seja uma pessoa boa. Ele era uma pessoa maravilhosa, né? Criminoso, drogado, violentador,
Ele era perfeito. Eu, correto, digno, não sou. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Cada um tem a visão que quer ter das pessoas. Assim como eu tenho o direito também de ter a minha visão das pessoas. Por isso que eu estou dizendo, se uma pessoa age dessa forma, e eu antes achava essa pessoa digna, eu deixo de achar digna na hora. Eu sou dessa forma. Se uma pessoa trabalha em um local rodeado por homens, por pessoas que eu sei que fazem uso de substâncias ilícitas, drogas, tá, gente? Eu não posso falar essas coisas porque o vídeo pode ser cortado. Ou adúlteros, como dizem, se é um local de trabalho que eu escuto fofocas, que existem putarias no ambiente, essa pessoa automaticamente deixa de ser digna para mim. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Porque quem se mistura com porco, farelo come. É dessa forma. Eu policio muito o que eu faço. Se eu tenho contato com pessoas que fazem coisas erradas, eu aconselho a não fazer as coisas erradas, mas eu não consigo ter amizade nem convívio com pessoas assim, porque eu vou me tornar indigno do meu ponto de vista. Estão entendendo? E pessoas que estão em trabalhos rodeados de pessoas que não prestam e defendem essas pessoas e convidam para a igreja, por exemplo, e as pessoas que não são maléficas, não são convidadas, não merecem ter suas almas salvas, essa pessoa deixa de ser digna para mim. É dessa forma. Você, com quem você se mistura, você vai revelar quem você é de fato. É isso que eu estou dizendo. E esse relato aí não é algo mais surpreendente para mim, porque é o que mais tem acontecido. Irmãos pegando mulheres de irmãos, ou namoradas, noivas, pais fazendo a mesma coisa, irmãs também com essa rivalidade, essa competição. Isso não é mais anormal, é comum. É o que mais tem acontecido. É por isso que eu falei daquela goleada do Brasil e Alemanha, né, que a Alemanha meteu 7-1 no Brasil. O mal venceu de goleada. A sensação que me dá é justamente essa por conta do comportamento das pessoas. As pessoas que se dizem dignas vivem rodeadas de pessoas indignas. Para mim não encaixa isso, não faz sentido nenhum. Os bons, eles têm que caminhar juntos. Você querer salvar a alma de pessoas tem que ser de todas, não é só das pessoas maléficas, ruins. São de todas. São das outras pessoas boas também que possam ter algum vício, que seja um vício lícito, por exemplo, cerveja, cigarro, são coisas permitidas por lei. Então não é crime, não são criminosos, são apenas viciados. Merecem ter as almas salvas também, merecem ir para o caminho certo. Mas eu não vejo muito isso. Eu vejo mais a preocupação com essas pessoas que psicologicamente, muitas delas não têm mais salvação. Um homem que faz algo à força com uma mulher, ele não tem salvação, ele tem que ter remédios para controlar a tara, porque são maníacos, psicopatas, né? A religião pode ajudar, mas o remédio é o que vai inibir que eles coloquem o monstro para fora. Estão entendendo? E essa situação que eu contei para vocês, esse cara que já até morreu, ele queria fazer maldades com as meninas da igreja. Ele estava estudando os caminhos que elas faziam e estava organizando uma galera, convocando amigos para juntos fazerem o que eles queriam fazer com as meninas. E eu que avisei a elas, porque eu fiquei sabendo. E eu até pensei duas vezes, porque elas poderiam entender de uma outra forma, elas poderiam entender que eu estava querendo me chegar para elas. Na verdade, eu queria somente avisar do que eu fiquei sabendo na rua. Então eu mandei o recado para elas, nem responderam. A irmã de umas, que depois eu mandei o recado para afirmar que elas receberam, que me agradeceu muito, foi muito gentil, muito educada. Aí, se eu não me engano, elas até mudaram o caminho delas, não é? Por conta disso aí, porque o cara estava com planos.
E segundo os planos que eu ouvi, eles iriam calar essas moças depois. É claro que os outros caras correram, eles não queriam se envolver nesse negócio, era só o psicopata que morreu, era só esse doido que queria fazer esse tipo de coisa. E ele iria fazer, a vontade dele era fazer, acho que estava apaixonado, não sei como é que funciona a cabeça de maluco, eu não entendo como é que funciona. A gente ouve as coisas e analisa, não é? A gente imagina que pode ser isso, paixão. O cara ficou aficionado, fissurado. É o que vem à minha mente. Mas eu fiz a minha parte. Não sou super-herói, eu só ouvi, eu gostaria que se fosse com alguma mulher da minha família, minha filha, minha irmã, minha sobrinha, minha neta, eu gostaria que tivesse alguém para agir como um super-herói, assim como eu fiz. Eu gostaria muito, é claro. A gente, quando ama alguém, a gente quer proteger essa pessoa. Mesmo que algumas não valorizem, mesmo que algumas não tenham gratidão por esse amor, por esse sentimento que a gente tem. Mas o sentimento é nosso. A gente não pode querer obrigar ninguém a amar a gente. É simples isso. Esse rapaz do vídeo e o outro cara, o Coroa, eu acho que eles foram as pessoas que tiveram um final feliz. As outras pessoas, as maléficas, foram punidas realmente. É o karma, eu tenho certeza disso. O cara, ainda bem que conseguiu um noivado com uma moça digna. O Coroa acabou casando, olha só que absurdo, com a melhor amiga daquela paquera dele, né, que rejeitou ele. Bom, eu acho que isso aí foi tipo um karma cruel, porque a danadinha do relato, ela, como que eu posso dizer aqui para vocês? Ela rejeitou um cara que parecia que ela gostava, mas por conta da diferença de idade e por conta dele ser pobre, porque ela era interesseira, ela não quis ficar com ele e acabou a amiga dela, a melhor amiga dela, ficando com esse cara. Quer dizer, enquanto ela estiver viva com aquela doença grave que ela tem agora, ela não vai esquecer nunca o que ela perdeu, porque a melhor amiga dela ficou com o cara que ela sabia que tinha um sentimento que ela não conseguia explicar. Porque amor, o amor geralmente a gente não consegue explicar. Quando você consegue explicar, não é amor, é admiração. Você gosta de uma pessoa porque ela é muito bonita ou porque ela tem dinheiro, você admira aquilo ali. Aí você acaba se apaixonando, digamos assim, e vai ter uma vida boa, vai ter dinheiro, vai ter fama, vai ter luxo, mas aquilo acaba. Quando o sentimento você não consegue explicar, esse sentimento não acaba nunca. Amor não acaba nunca. Amor você leva para sempre. Tem a última cena do filme Ghost, Do Outro Lado da Vida, com Patrick Swayze e Demi Moore, Whoopi Goldberg, né? No filme, eu até vi esses dias, passou para mim numa rede social. Ele sempre, quando ela estava namorando com ele vivo, ela dizia, eu te amo, e ele dizia sempre nas respostas dele, idem. Estão entendendo? Porque ele não lidava muito bem com essa coisa de amor. Ele amava, mas não conseguia se soltar. Demonstrava com atitudes, se beijavam, se amavam, faziam bateção de virilha, né? O famoso canguru perneta, faziam tudo isso, mas ele não conseguia dizer que a amava. Aí quando ele morreu, salvou a vida dela no final, não é? Porque ela estava correndo risco, ele olhou para ela na despedida, não é? Porque a luz veio buscar ele. Ele falou para ela, Molly, algo assim, é impressionante. O amor verdadeiro a gente leva conosco. Realmente, o amor verdadeiro você leva para sempre. É para sempre. Até quando você morre. E teve uma parte também, nesse final, eu acho que foi antes dessa frase que eu acabei de citar aqui para vocês, que ele diz para ela, Molly, eu te amo, eu sempre te amei. Aí a resposta dela, chorando, né? Porque foi a primeira vez que ela conseguiu ver o espírito dele, porque ela antes não estava vendo, foi a despedida mesmo. Acho que Deus permitiu que eles se despedissem, né? Até se beijaram
Você via que era uma montagem, né? Que era o espírito beijando ela, física. Aí ela respondeu, quando ele disse que a amava, que sempre a amou, ela respondeu assim, idem. A história é muito bonita. Para mim, foi o melhor filme que eu já vi na minha vida. O mais emocionante. Eu sempre me emociono quando eu vejo esse filme. Histórias de amor me emocionam. Amor verdadeiro. Porque é muito difícil, gente. Hoje em dia ainda mais. Hoje em dia é pior. Esse filme é da década de 80, 90. Hoje em dia é muito difícil de você encontrar uma pessoa digna. E eu não estou falando aqui, apesar de que aqui os membros do canal, a maioria é homem, não é? A maioria são homens. Tanto nos comentários que eu vejo os homens falando que não querem mais casar, preferem ficar sozinhos, por conta justamente disso, por faltar pessoas dignas. E eu dizendo isso, tá, gente, não é só mulher digna que falta, não, homem digno também. Porque a gente vê que muitas mulheres preferem os indignos. E os caras que são dignos percebem isso e ficam com raiva. Aí não querem mais relacionamento. Porque sabem que se relacionar com uma mulher, vai aparecer algum cara indigno que vai roubar ela dele. Estão entendendo? E é o que acontece mesmo. Quando você vê uma garota de igreja namorando um cara que todo mundo sabe que é adúltero, que todo mundo sabe que usa drogas, e mesmo assim ela de igreja rejeita um cara que é digno para ficar com um cara desse só porque tem dinheiro, aí você vê, existem pessoas dignas? É cada vez mais escasso, é cada vez minoria uma pessoa digna, seja homem ou seja mulher. Você escuta na rua vários comentários de homens que você nem imaginava que usam substâncias ilícitas, drogas, e vivem rodeados de mulheres. Você vê histórias na rua de homens que são adúlteros, que traem não com uma, mas com várias, e são muito valorizados. E os caras que não são assim, não são valorizados, são traídos, pelo contrário. Além de não serem valorizados, amados, cuidados, são traídos, porque as mulheres acham que são fracos, porque não pegam todas. Aí fica ruim. Aí fica difícil, né? É por isso que muitos homens, quando comentam aqui nos comentários dos vídeos, falam que não querem casar mais. É justamente por isso, porque se deram conta que nada que façam vai ser valorizado. Agora, se entregar às coisas erradas e fizer tudo de errado, aí é valorizado. Não faz o menor sentido isso. Não é um desabafo, porque eu estou aposentado porque eu não acredito mais nessas coisas. Eu não acredito mais em amor genuíno. Eu acho que é interesse financeiro. Se eu ganhar na Mega Sena, vai formar filas e mais filas. E isso não me convence, isso não me agrada, isso não é digno. Eu busco ser digno nas minhas atitudes e busco relacionamentos, qualquer que seja, com pessoas dignas. Pessoas indignas têm que permanecer juntas das pessoas indignas. E assim a vida flui. É dessa forma, simples, sem segredo, sem mistério. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, tá? Mas tem o direito de não gostar. Tá tudo bem. Se você puder, curta, compartilhe, inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.